Então, vamos lá. A primeira questão, tá? Eu não sei se era a primeira questão para vocês, mas para mim ela apareceu dessa forma, porque as questões elas eram aleatórias, tá? Então, vamos lá. O sistema genital feminino é formado por órgãos localizados no interior do abdômen da mulher e alguns situados externamente. A respeito desse sistema, marque a alternativa correta. Então, dentre essas questões, tinha uma que estava bem mais certa do que outras, tá? Então, ela que era a resposta correta. Então, a letra A. O ovário é a região do sistema genital feminino onde ocorre o desenvolvimento do embrião. B. O ímen é uma membrana que recobre parcialmente a entrada da vagina. C. O miométrio é eliminado com sangue no momento da menstruação. D. Acho que só falar essa aqui do miométrio. O miométrio é eliminado com sangue no momento da menstruação? Não. Quem é eliminado aqui no momento da menstruação é o endométrio, tá? Não é o miométrio. D. No interior das tubas uterinas são produzidos os óvulos? Não, gente, a produção dos óvulos é feita nos ovários. Então, a alternativa que era correta era a letra E. A vulva é formada pelos lábios maiores, lábios menores, vestíbulo vaginal e a entrada da vagina. Alguns questionamentos chegaram a respeito da letra B. Por que não seria a resposta correta? Ela até estaria certa se a gente não tivesse uns determinados tipos de ímen que acabam recobrindo totalmente a entrada da vagina. Esse tipo de ímen ele é chamado de ímen imperfurado, tá? É como se fosse mesmo um tampão completo na vagina, tá? E geralmente essa remoção ela tem que ser feita cirurgicamente, tá? Então a alternativa mais correta então seria a letra E. A vulva é formada pelos lábios maiores, menores, vestíbulo vaginal e a vagina, ok? Segunda questão. A menstruação é um processo que ocorre o desprendimento do endométrio e sua eliminação junto ao sangue através da vagina. Esse processo ocorre quando os níveis. Então, essa questão ela está querendo falar aqui diretamente sobre o ciclo menstrual. Só um minutinho, gente. Então, essa segunda questão, ela estava querendo falar do ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual eu expliquei para vocês em aula presencial e expliquei também o ciclo menstrual no dia da revisão da gente, tá? Então, esse conteúdo ele foi sim abordado durante as nossas aulas, tá? Então, fazendo essa relação do ciclo menstrual com os hormônios para que a gente tenha descamação, para que a gente tenha a menstruação propriamente dita, o que a gente precisa, o que precisa acontecer nessa mulher seria a alternativa C, a diminuição da progesterona e do estrógeno. Então, quando eu tenho a diminuição no final do ciclo, tanto do estrógeno quanto da progesterona, é que eu tenho a sinalização para descamação e posterior iniciar novamente a produção de LH e FSH pela hipófise. Tá? Então, a hipófise ela tem como sinalizador justamente isso, a diminuição da progesterona e do estrógeno, tá? Então, a alternativa correta seria diminuição de progesterona e diminuição de estrógeno. Ok, por enquanto? Próxima questão. Essa questão ela está relacionada à inflamação, aos processos inflamatórios. Essa aula ela foi dada acho que foi a primeira ou a segunda aula virtual, e eu falei no dia da revisão também, que era importante que vocês estudassem o processo inflamatório, tá? As fases do processo inflamatório. Então, a terceira questão, a inflamação é uma reação do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos. A inflamação, ela é uma resposta evolucionária, adaptável e benigna, que aumenta a sobrevivência dos animais na Terra. Sobre os processos inflamatórios,
Analise as afirmativas a seguir e assinale V ou F. Aceitando. Então, primeira alternativa: processo inflamatório agudo ou de evolução rápida. Tem duração de poucos dias, correto. Induz necrose, correto. Mas sem destruição tecidual, não. O errado está justamente bem aqui. Gente, e aí é simples. Se eu tenho necrose, a relação ela é simples. Se eu tenho necrose, obviamente eu tenho destruição tecidual, tá? Então essa estaria falsa. Processo inflamatório subagudo tem duração maior do que o agudo, tem uma destruição menor, correto? Aí ele coloca, e ausência de polimorfos nucleares. Nunca, gente, tá? Quando eu tenho essa necrose, quando eu tenho destruição tecidual, eu tenho presença de polimorfos nucleares, os leucócitos, tá bom? Não, falsa também, justamente por conta dessa destruição menor. A destruição ela é maior, ok? E o terceiro item, processo inflamatório crônico ou de evolução lenta. A duração pode levar meses, correto? Tendo por característica a presença persistente do agente lesivo, tá? Então, essa alternativa está verdadeira, tá correta, tá? Então seria falso, falso, verdadeiro. Gente, essa questão ela foi tirada certinha tanto das minhas aulas quanto do livro, tá? Então eu só fiz mesmo a modificação justamente dessas partezinhas bem aqui, tá? Então induz necrose com destruição tecidual, e se eu tenho destruição de tecido, eu tenho presença de polimorfos nucleares, correto? Então seria falso, falso, verdadeiro. Alguma dúvida? Questão 4. De acordo com a literatura científica, na fase pré-analítica encontra-se a maior parte dos erros que podem gerar resultados incoerentes. Então, as nossas questões elas vão estar sempre envolvendo um casozinho clínico, um textozinho que muito parecido com as provas do ENAD, muito parecido com as provas do Enem, que são textos grandes, que é justamente para testar a tua atenção, tá? Então a gente tem que tirar dessas questões que são mais compridas, mais extensas, o que de fato é importante. Então, geralmente a gente lê o início do texto e o final do texto. Se você não conseguir entender, aí é que você volta e lê o texto por completo, tá bom? A leitura das lâminas deverá obedecer uma sistematização com rigorosa sobreposição das áreas observadas, com o intuito de se avaliar todos os campos da lâmina, tá? O sistema de Bethesda permite ao citologista analisar a qualidade técnica da realização do esfregaço, tendo classificações como satisfatória ou insatisfatória. Assinale a alternativa incorreta com relação à qualidade da amostra. Então, alternativa A, na coleta tríplice, os campos da amostra devem ser visivelmente separados? Verdadeiro, tá? O citologista ele precisa ter a plena convicção que ele está fazendo a leitura das 3 amostras, tá? Endosservice, ectocervice e fundo de sacro, tá? B, esfregaço realizado corretamente na face da lâmina que contém a extremidade fosca, tá? Essa alternativa ela também está correta. Lembra que eu falei, mostrei para vocês a lâmina no quadro em que eu coloco em cima, na parte fosca, a identificação com o lápis, e aí abaixo dela, então, eu faço as coletas. Endo, ecto e fundo de sacro, tá? O que acontece aqui que pode ter gerado erro também a vocês? Confundido com relação à face da lâmina, né? Então, eu tenho a base fosca desse lado, eu faço a minha coleta no mesmo lado. Tem gente que não sabe da forma correta de se fazer e identifica a lâmina de um lado e faz a coleta do outro lado, tá? Isso aqui é considerado uma insatisfatoriedade com relação à fase pré-analítica, tá?
Então, escreveu na face da lâmina da base fosca, nesse mesmo lado você coleta a sua amostra, tá bom? Continuando. União nítida entre a coleta ectocervice e endocervice da lâmina? Falso, tá? Então foi o que eu acabei de falar. O citologista ele precisa ter a plena convicção que foi coletada as 3 partes. Como é que ele vai saber que foi coletada as 3 partes se a gente fizer justamente essa divisão? Então coleta ecto, deixa um espaçozinho, coleta endo, deixa um espaçozinho, coleta fundo de sacro, e aí você tem as 3 coletas, tá? Mas sempre deixando um espaço entre uma coleta e outra. Isso, visivelmente, na hora que o citologista pegar a lâmina, ele vai conseguir entender, visualizar que eu tenho as 3 coletas certinhas ali, tá bom? D, quantidade adequada de células no esfregaço, correto. E preservação das estruturas celulares, também correto. Então, a alternativa seria C, união nítida entre a ectocervice e a endocervice na lâmina. Beleza? E aí a gente vai para os casos clínicos, tá? A nossa disciplina, ela envolve diretamente caso clínico, tá? Ela envolve diretamente caso clínico. E vocês vão perceber no decorrer Aliás, vocês devem estar percebendo no decorrer da resolução da atividade que todas as questões elas foram dadas, tanto na aula presencial quanto na revisão. Então, quem assistiu a revisão, quem veio para a nossa aula de revisão, conseguia resolver a nossa prova por completo, porque toda a nossa prova ela estava direta na revisão. Eu não coloco na revisão coisas além do que eu cobro na prova. Então, minha revisão ela é uma revisão muito focada, é justamente naquilo que eu vou cobrar na prova, tá bom? Então, vamos agora para a resolução da questão de microbiologia, de microbiota, né? MSC decidiu procurar uma unidade de saúde devido a queixa ao ato sexual com prurido constante. Então, tá contando uma historinha. Ao fazer os exames laboratoriais e o exame ginecológico, foram constatados, aí a informação importante, baixa imunidade e o pH levemente alcalino, levemente básico, sendo encontrada determinada microbiota. Qual micro-organismo está relacionado aos sintomas clínicos da paciente? Então, a informação mais importante desse texto todinho era essa bem aqui, ó. pH levemente alcalino, pH levemente básico. Qual das microbiotas abaixo é a única que tem afinidade pelo pH levemente alcalino? Então, seria a resposta Cândida, tá? Então, clamídia, tricomonas, herpes, gardnerella, tem todos eles afinidade pelo pH levemente ácido. A cândida é a única que tem afinidade pelo pH levemente básico ou levemente alcalino, ok? Próxima questão. Paciente de 28 anos, vida sexual ativa, deixa eu só aceitar aqui, pessoal. Então, bora para outra historinha. Paciente de 28 anos, vida sexual ativa, foi à consulta com seu ginecologista, que fez a coleta do exame preventivo. A amostra foi coletada pela metodologia tradicional e encaminhada ao laboratório de citopatologia para ser confeccionada a lâmina e posterior leitura para diagnóstico. Ao ler a lâmina do paciente, o bioquímico observou lesões características de processo inflamatório. O que caracteriza nessa lâmina a presença de processo inflamatório, tá? Então, processo inflamatório eu dei também para vocês na nossa revisão, tá? Acho que eu falei de 5, se eu não estiver enganado, acho que eu falei de 5 processos inflamatórios. E dentre eles, a gente só tem um aqui que seria a resposta correta, tá? É um dos mais comuns também de ser visualizado. Então, vamos lá. Presença de microbiota de cocos e bacilos curtos.
Está envolvida processo inflamatório? Não. Microbiota de cocos e bacilos curtos é a microbiota comum à cavidade vaginal, tá? Presença de células basofílicas, célula normal do epitélio escamoso, ou também endometrial, depende de que célula que a gente está querendo falar. Basofílica, que eu estou falando do pH, tá? Presença de células superficiais, epitélio escamoso. Presença de células eosinofílicas, que são as superficiais, epitélio escamoso, tá? Então, a única resposta que está envolvendo aqui processo inflamatório é a presença de vacuolização, tá? Então, a alternativa correta seria a letra A, presença de vacuolização, tá? Processo inflamatório foi dado em aula e foi dado também na nossa revisão, tá bom? Outra historinha. Uma mulher de 27 anos tem um ciclo menstrual de 28 dias e deseja engravidar. E, opa, eu ainda não disse que ela tá grávida, tá? Ela está desejando engravidar. Então, nada envolvido a HCG seria a resposta correta, tá? Porque ela ainda está desejando engravidar, ela não está grávida. A data da última menstruação foi no 25º dia do mês passado. Na sua consulta de rotina, foram feitos exames laboratoriais que constataram normalidades em seus hormônios. Então, ela estava perfeita a ponto de a qualquer momento ela engravidar, tá? Então, ela foi fazer o exame justamente para saber se as dosagens hormonais delas estavam efetivas para que ela pudesse engravidar ou não. Pronto, isso aqui foi só uma historinha. A principal, se ela está ovulando, ciclo menstrual mais uma vez, gente. Se ela está ovulando, que hormônio estaria aumentado nesse período e qual padrão celular predominante? Então, isso aqui a gente explicou em sala de aula, na aula presencial com vocês, que eu mostrei o ciclo menstrual e fiz o jogo de seta, tá? Tanto para o ciclo menstrual quanto para a relação hormônio e tipo celular que a gente vai visualizar, tá? Então, se ela está ovulando, qual é o hormônio que está em predominância nessa fase ovulatória? Estrógeno, tá? E qual o padrão celular predominante? Qual é o tipo de célula que predomina quando eu tenho o hormônio estrógeno em alta? Células superficiais, tá? Então, a alternativa correta seria a letra A, hormônio estrógeno. E qual é a célula que a gente visualiza? Células superficiais, ok? Questão 6. Há 8 anos, Bárbara começou a menstruar, porém esse ano ela decidiu saber como funciona seu ciclo menstrual. Descobriu que ele é dividido em 4 fases e que cada fase é determinada pela atuação hormonal, no qual determina cada tipo celular. Então, mais uma historinha mais uma vez, mais um caso clínico, que também foi dado em sala de aula, tá? Relacione cada fase desse ciclo com a presença hormonal e a predominância de cada tipo celular. Então, aqui, mais uma vez, ciclo menstrual, tá? As fases do ciclo menstrual. Então, eu me lembro que eu falei em aula e disse: olha, gente, estudem o ciclo, entendam o ciclo, perguntem, tirem todas as dúvidas relacionadas ao ciclo, porque é basicamente o norte da nossa primeira avaliação, tá bom? Então, vamos relacionar, fazer cada fase do ciclo com o hormônio que está predominando e qual é o tipo de célula que está aparecendo é, majoritariamente nessa fase do ciclo, tá? Então, seria a alternativa B, na fase secretora ou fase lútea, qual é o hormônio que está predominando? Progesterona. Se eu tenho a predominância da progesterona, qual é o tipo celular que está predominando? Células intermediárias. Professora, por que não seria a fase ovulatória é a predominância de estrógeno? Correto. Mas não é de célula intermediária. No estrógeno, eu tenho células superficiais predominando, tá? C. Fase estrogênica, ok. Estrógeno, ok. Mas é predomínio de células parabasais? Não.
Fase pré-ovulatória. É a progesterona que está aumentada? Não. Fase pré-ovulatória ainda é estrógeno. E fase lútea, que é a mesma coisa que fase secretora. O predomínio de estrógeno? Também não. É da progesterona, tá? Menino, só um minutinho. Aqui, tranquilo, né? Por enquanto, as duas de ciclo menstrual fazendo relação fase do ciclo, hormônio e presença do tipo celular. Mais uma questãozinha com caso clínico. Uma paciente na pré-menopausa, então essa aqui é a principal informação que o texto está querendo dizer para gente. Há 10 anos não vai a uma consulta ginecológica e nunca tinha feito exames preventivos. Os alunos de farmácia da Faculdade Pitágoras promoveram uma campanha de saúde sobre o câncer de colo do útero, no qual foram levados estudantes e profissionais até a sua cidade, onde fizeram panfletagem, atendimentos farmacêuticos e coleta do preventivo. Isso aqui foi só um textinho, só para encher. A amostra dessa paciente foi encaminhada ao laboratório de citologia para a confecção da lâmina e posterior análise. Essa amostra provavelmente exibirá o seguinte padrão citológico. Então, nesse texto todinho, que era de informação importante para a gente? Uma paciente na pré-menopausa. Qual é o padrão citológico dela na pré-menopausa? Tá? Então, na pré-menopausa, o padrão celular dela é predomínio de células intermediárias com a presença das células parabasais, tá? Então, padrão de esfregaço na pré-menopausa, o que a gente vai visualizar? Ela já está tendo na pré-menopausa uma queda nos hormônios ovarianos. Se ela está tendo uma queda na produção desses hormônios ovarianos, ela já não vai ter mais uma maturação completa, uma maturação efetiva, tá? Então a gente já não visualiza mais na pré-menopausa as células, um quantitativo alto de células superficiais, tá? Pode ser que ainda apareça, se essa mulher ela fizer reposição hormonal, né? Pode ser que apareça um agrupamento de células superficiais ou outro, mas nada num quantitativo alto, tá? O que vai predominar nessa lâmina dessa paciente são as células intermediárias, tá? E por conta da diminuição desses hormônios ovarianos, eu já começo a visualizar um pouco de células imaturas. Que células imaturas são essas? As parabasais, tá? Então, pré-menopausa, padrão de esfregaço, predomínio de células intermediárias com a presença das células parabasais, ok? Dúvidas? Essa questão ela também foi dada em aula, já que acho que foi a nossa primeira ou segunda aula virtual, e eu também bati muito na tecla dela no dia da nossa revisão, tá bom? Oitava questão. Mulher com 25 anos de idade procura um ambulatório de ginecologia com sua requisição médica para fazer o seu exame preventivo. Relata ciclos menstruais regulares a cada 28 a 30 dias. Refere que nos dias que antecedem a menstruação sente-se mais inchada, com mastalgia, e que nos 2 primeiros dias do fluxo menstrual sente cólica. Gente, até aqui, mastalgia é super comum a todas as mulheres com o ciclo menstrual regular. Ei, eu disse que é comum, eu não disse que todas as mulheres vão ter isso. Tem mulheres que vivem de boa, sem sentir uma cólica, sem ter sintoma nenhum de TPM, tá? Mas a maioria das mulheres sente todos esses sintomas aqui, ok? Informação importante agora. Ao realizar o exame especular na paciente, o médico visualiza a secreção viscosa e transparente que é clinicamente compatível com o quê? Isso aqui eu falei em aula presencial para vocês.
que em uma fase do ciclo menstrual, ela tinha essa liberação desse muco, que ele era muito viscoso e transparente, e que ele poderia sair ainda bem denso dessa cavidade vaginal, né? Como se fosse mesmo uma melequinha, tá? Mas, dependendo da mulher, ele poderia se liquefazer ainda no canal vaginal e sair mesmo líquido por completo e molha o fundo da calcinha. Até disse assim: ah, às vezes parece que ela fez xixi na calcinha, tá? Foi justamente a presença desse muco. E ainda falei mais: esse muco ele está relacionado a, a que a qualquer momento essa mulher pode engravidar. Então, esse muco ele está relacionado a qual fase? Ao período pré-ovulatório imediato, tá? Então, esse muco ele sai nas proximidades da ovulação dessa mulher, tá? Então, é um muco que ele é muito comum, ou ele sai bem viscoso, bem denso ainda dessa cavidade vaginal, ou ele se liquefaz e molha o fundo da calcinha da mulher, tá? Então, essa relação está feita direta ao período pré-ovulatório imediato, ok? Finalizamos, então, a resolução das nossas questões. Alguém ficou com dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Gente, tá tranquilo? Tá tranquilo, professora. Tranquilo, professora. Tá. Então Tá agora bom. eu vou. Então, deixa eu conversar com vocês, então, a respeito da nossa avaliação. Desde o nosso primeiro dia de aula, eu havia falado para vocês, acho que o primeiro, então no segundo, mas eu sei que eu falei com as duas turmas, que a nossa disciplina, ela não é uma disciplina, ela não era uma disciplina fácil, tá? Então, quem sentou o bumbuzinho para estudar, não só nos slides, mas estudar no livro, pesquisar, percebeu. E no decorrer da nossa disciplina, acho que todos vocês devem ter percebido, tá? Então, eu nunca menti para vocês com relação a isso. Eu sempre fui bem franca. Olha, a primeira prova, ela não é uma prova fácil, porque o conteúdo é muito grande. Se vocês não tiverem uma base de citologia boa, de ciências moleculares e celulares, vai dificultar. Mas a gente precisa o quê? A gente precisa ir atrás, a gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, tá bom? Infelizmente, a gente teve algumas notas um pouco baixas, e aí eu fiquei bem triste com relação a isso, mas qualquer questionamento, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, não deixem de me procurar, tá bom? Então vocês podem falar com o líder pelo WhatsApp e mandar o recado pelo líder, ou se vocês não se sentirem à vontade com relação a isso, podem me procurar via AVA, podem me procurar via e-mail, que eu estou sempre disponível para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? O que eu não quero é que vocês continuem na nossa disciplina sem entender aquilo, tá bom? Então, porque se vocês não conseguirem compreender o que está acontecendo agora, a gente não consegue dar andamento da nossa disciplina, porque é uma coisa que ela é linear. Então, você precisa entender o A para depois entender o B, o C e assim vai, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de procurar a professora, por favor. Eu venho dizendo isso desde as primeiras aulas e continuo afirmando. Eu sou parceira de vocês e eu quero que a gente continue com essa parceria, tá bom? Então, não sigam com dúvida. Vamos arrochar no nosso conteúdo, tá bom? Então, bora agora começar o nosso conteúdo de fato. Deixa eu só abrir aqui. Só um minutinho. Só um minutinho, só abrir aqui o slide. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai começar... Só um minutinho, gente.
Então, a gente hoje vai começar o nosso conteúdo da unidade 3, seção 1, tá? Iniciando o nosso conteúdo já para a nossa próxima avaliação. O nosso foco, então, hoje é falar sobre o HPV, as lesões pré-malignas e as lesões malignas. Então, se atentem também a essa parte, que ela também tem uns ganchinhos relacionados ali, tá bom? Slide. Pronto. Então, o objetivo da nossa unidade é o quê? Identificar os tipos oncogênicos do papiloma vírus humano, que é o HPV, identificar as lesões pré-malignas, identificar as lesões malignas no colo uterino, tá? E o que seria, então, HPV, professora? HPV, gente, é a sigla do papiloma vírus humano, tá? Ele é um vírus que ele é sexualmente transmissível, tá? E ele está relacionado etiologicamente aos casos de câncer que afetam pênis, região vaginal e anal, e alguns carcinomas na mucosa oral e na laringe. Ou seja, aonde a gente tem atividade sexual, eu tenho ali, onde eu tenho mucosa relacionada a essa atividade sexual, então eu tenho a presença, o acoplamento ali do HPV. Porém, quando a gente faz a relação do HPV ao câncer, tá? A predominância dele, o foco dele está relacionado diretamente ao colo do útero, tá? A formação, então, do câncer de colo uterino, tá? Ele tem a sua modificação frente a todos esses outros órgãos, mas o foco dele direto, a afinidade maior dele é pelo colo uterino, tá bom? A sua transmissão, então ele é via sexual ou através do parto, tá? Então quando a gente fala através do parto, eu falo de parto vaginal, tá? Em que na passagem desse feto na cavidade vaginal, ele pode acabar sendo contaminado pela sua mãe pelo HPV. Quando a gente fala, então, em via sexual e pelo parto, esse contato, então, ele é direto pele a pele, pele mucosa ou mucosa mucosa. Então, quando a gente lembra de relacionar esse HPV à atividade sexual, e quando eu falo aqui do exemplo, eu falo homem e mulher, eu não preciso ter a penetração desse pênis na cavidade vaginal para que a gente tenha a transmissão. Não. Então, basta ter esse contato pele a pele, ou mucosa a mucosa, ou pele mucosa, a gente já tem a transmissão desse HPV, tá? Só que, o que acontece quando esse HPV ele adentra no organismo? Ele pode ser encontrado de duas formas. Na forma latente, tá? Aliás, ele pode estar acoplado nesse organismo de duas formas. Na forma latente e na forma ativa. O que seria essa forma latente? Ele fica incubado no organismo dessa paciente. Ele pode ficar incubado, gente, por dias, por meses ou por anos. E nada vai acontecer nessa mulher. Ela não vai ter modificação nenhuma. Na maioria das vezes, nem processo inflamatório nenhum ela vai ter, tá? Quando ela está nessa forma latente. Porém, quando ele é encontrado na forma ativa, é aí que a gente começa a ter as modificações, a transformação. Só um minutinho. É nessa ativação, então, que a gente encontra os tumores benignos e os tumores malignos, que é os que vão originar o carcinoma, a neoplasia, tá? Com relação ao tratamento para HPV, nós temos um tratamento, temos cura do HPV? Não. Infelizmente, o HPV, até hoje a gente não tem cura para ele. O que a gente tem então hoje? Nós temos a vacinação, tá? Os exames preventivos, que servem para quê? Para diminuir ou tratar a lesão que é advinda desse HPV, tá? Mas eu não
trato ele, eu não tiro ele por completo do organismo. Uma vez ele adentrado no organismo, ele não sai mais, tá? A gente trata, então, as lesões que são advindas a ele, ok? A eles. Porque quando a gente fala a eles, porque a gente pensa assim, não sei se vocês pensam dessa forma. Quando eu penso HPV, eu penso em um vírus apenas. Não, gente. A gente trabalha com uma associação de vírus, um número alto de vírus do mesmo tipo, mas um quantitativo grande, para poder a gente ter o processo inflamatório envolvido ali, até a chegada da neoplasia, tá? Então, um vírus ele está acoplado numa célula, o outro está acoplado na outra e assim vai, tá bom? Manifestações clínicas envolvendo esse HPV, tá? Então, a gente tem as lesões clínicas e as infecções subclínicas. As lesões clínicas, elas se apresentam como verrugas, tá? E essas verrugas, elas são chamadas de condiloma acuminado, tá? Popularmente, como é que a gente chama essas verrugas? Crista de galo, figueira, cavalo de crista. São nomes muito comuns, tá? Essas manifestações, elas podem ocorrer tanto em homem quanto em mulher, tá? E como é que fica esse aspecto desse vírus nessa mucosa, tá? Ele fica como se fosse um couve-flor, tá? E se abre por completo. Agora, gente, para a gente visualizar essas lesões, não é o vírus ativou hoje e amanhã a gente já vai ter essa lesão. Não. Isso é um tempo para que esses vírus consigam, de fato, ativar os processos inflamatórios, tomar conta daquela célula, tá? E fazer esse processo de modificação celular. Então, não é do dia para a noite. Essa verruga, para ela aparecer, ela primeiro ficou só uma manchinha vermelha, aí tu melhorou tua imunidade, ela some. Aí depois tu se estressou, tá na TPM, por exemplo, e volta de novo aquela mancha, ela volta uma mancha maior. E assim vai. Então, até a chegada da verruga, a gente passou por vários estadiamentos do processo inflamatório, tá? Então, não é do dia da noite que essas lesões elas aparecem, tá? Essas lesões clínicas, elas estão geralmente relacionadas ao vírus ou aos vírus não oncogênicos ou aos vírus de baixo risco oncogênico, tá? Então, as lesões clínicas, elas podem estar relacionadas aos vírus de baixo risco. Nunca essas lesões não estão relacionadas ao vírus de alto risco, tá bom? Nas mulheres, aonde a gente pode ter essas manifestações clínicas: colo do útero, vagina, vulva, região pubiana, perineal, perianal, ânus, boca e garganta. E no homem, pênis, bolsa escrotal, região pubiana, perianal, ânus, boca e garganta, tá? Então, aonde a gente tem atividade sexual, a gente pode estar tendo a manifestação clínica relacionada ao HPV. E aí, quando a gente fala dessas manifestações clínicas, a gente fala sobre as infecções subclínicas, tá? As infecções subclínicas é o complicador. Só um minutinho, gente. Eu vou tentar pedir bem aqui para eles pararem com esse barulho aqui embaixo. Só um minutinho. Tá atrapalhando muito vocês aí, um som que tá junto com a minha voz. Alguém me dá um feedback, por favor. Sim, o ruído. Tá um ruído, né? Tá atrapalhando muito. Não está atrapalhando muito, não, professora. Peraí, que eu vi que ele parou bem, que eu vou só dar um gritinho aqui na janela. Só um minutinho. Graças a Deus que o pai conseguiu baixar o boleto. Quer dizer que o Douglas Pinto tá coronavírus. Me lembrei, foi do dia da gravação, aquele senhor suando atrás dele. Cleiciele, teu microfone está ligado. Desliga o microfone. Meu Deus do céu.
Pronto. O moço não gostou muito não, mas é a vida. E aí sim. Bom, então quando a gente tem em relação às infecções subclínicas, o complicador maior das infecções subclínicas é porque eles estão relacionados diretamente ao HPV, ao subtipo oncogênico, tá? E aos oncogênicos de alto risco, tá? Qual que é o problema também? Essas lesões, essas infecções subclínicas, elas não aparecem também do dia para a noite. Na maioria das vezes, elas não são visíveis ao olho nu, tá? Então, para chegar ao estadiamento da gente visualizar essa infecção já se transformando numa lesão, essa mulher ela já vai estar no estadiamento da lesão já muito alto, tá? Essa lesão, a gente subdivide essa lesão não, essa infecção, a gente subdivide ela em L-zil, a gente subdivide ela em L-zil e H-zil, tá? Então, o que seria o L-zil? Lesão intraepitelial de baixo grau. L-zil é uma sigla em inglês e que significa lesão intraepitelial de baixo grau, tá? São lesões que atingem o epitélio escamoso maduro, ou seja, atinge as células superficiais e intermediárias, tá? E o H-zil, lesão intraepitelial de alto grau. Lesão intraepitelial de alto grau, tá? O H-zil, então, ele já está relacionado às células imaturas, tá? Qual que é o problema do H-zil? Como ele já está atingindo as células mais imaturas, se ele conseguiu se acoplar nesse núcleo imaturo, lembra que são as células imaturas que fazem o processo de replicação para as maduras? Eu tenho um aglomerado de células parabasais, que uma parabasal vai me originar 2 intermediárias, que vai me originar 4 superficiais, tá? Então, se esse vírus atinge uma célula profunda, uma célula parabasal, a quantidade de células que ele vai vir a atingir de processo de maturação é bem maior, tá? O vírus, ele tem maior afinidade pelas células imaturas justamente por isso, por conta da capacidade de replicação dessas células. Ele vai conseguir abranger um número celular muito mais alto se ele pegar as células profundas. Se ele atinge a célula superficial, ali na superficial ele fica e acabou. Ele não vai conseguir se replicar em outras. Quando ele atinge a intermediária, ele ainda até consegue um pouco da replicação, mas ainda nada considerável. Mas já quando ele atinge as profundas, a capacidade dele de replicação, por atingir uma célula que tem um extremo processo, uma extrema capacidade mitótica, ele vai conseguir atingir um número maior de células, ok? Aí eu coloquei aqui para lado. Fala. Num tom de brincadeira, mas falando sério, quem disse isso para ele? Quem ensinou isso para mim? Menina, os vírus, eles são danados. Porque o vírus, ele não tem estrutura nenhuma, mas ele tem uma inteligência absurda. Ele sabe que ele não pode se acoplar no citoplasma. Ele tem por obrigação se acoplar ao núcleo, que é justamente onde a gente tem a capacidade de replicação. É o núcleo que é responsável pela capacidade mitótica, correto? Então, assim como o tal do Covid agora, que a gente não consegue fechar diagnóstico laboratorial concreto, nada específico, uma vacinação que a gente ainda não consegue fazer, por quê? Por conta da capacidade mutagênica desses vírus. Eles não têm estrutura celular nenhuma, né? Mas a capacidade deles, a inteligência deles é absurda, tá? Quando eu falo aqui a respeito de NIC1, NIC2 e NIC3, eu estou falando diretamente de corte histológico, tá? Então, os NICs, vocês vão ver na próxima aula da gente que vai falar sobre regra de nomenclatura,
O NIC hoje a gente deixa para corte histológico, tá? Só que a maioria dos médicos patologistas que liberam citologia acaba colocando L-Zil, aí do lado ele coloca NIC1, e H-Zil, NIC2 ou NIC3, tá? Que era a forma de escrita de 10 milhões de anos atrás, tá bom? Hoje em dia a gente usa L-Zil para as lesões a nível de célula superficial e intermediária e H-Zil para nível de lesões de células profundas, ok? Ai, meu Deus. Um minutinho. Eu tô em crise de sinusite. Então eu vou pedir 1000 desculpas para vocês, porque de vez em quando eu preciso parar aqui para poder correr no banheiro rapidinho, tá bom? Mas tá tudo sob controle. Só peço desculpa para vocês com relação a isso. Onde a gente parou? Vem aqui. Continuando. Aí os HPVs, né? Existe mais de 150 tipos de HPV, tá? Mais de 150 tipos de HPV. E esses HPVs, eles podem atingir a pele, a derme, né? Que a gente falou ainda agora para vocês, pele, mucosa, mucosa, tá? Então eles podem atingir a pele e as mucosas, tá? Eles são divididos em 2 grupos. O grupo dos vírus oncogênicos e o grupo dos vírus não oncogênicos, tá? Oncogênico é a que pode te levar a uma neoplasia, e os não oncogênicos é que não te levam a uma neoplasia, tá? Então, quem já teve aí na sua infância ou até na vida adulta, aquelas verruguinhas que geralmente aparecem no cotovelo, no meio do braço, no dedo, tá? A maioria delas estão relacionadas ao HPV, mas é o tipo não oncogênico, tá? Então, você pode ir lá, faz a retirada daquela verruga, acabou. Pode ser que ela venha aparecer novamente, tá? Porque aí lembra que eu falei que o HPV ele não tem cura, tá? Pode ser que ele não se manifeste mais, tá? Tem algumas pessoas que têm uma predisposição maior ao aparecimento, tá? Que hoje o que a gente tem de concreto relacionado ao HPV está se falando a respeito da nossa imunidade, tá? Então por isso que tem muito médico aí tratando até o próprio Covid com vitamina C e os complexos vitamínicos, tá? Porque a gente tem hoje estudos relacionados à imunidade desse paciente relacionada aos vírus, tá? Dentre esses 150 tipos de HPV, nós temos mais ou menos 40 tipos que podem infectar a região anogenital e podem ser classificados em 3 grupos. Que grupos são esses? Baixo risco oncogênico, alto risco oncogênico e provável alto risco oncogênico, tá? Então, os HPVs oncogênicos, nós dividimos em 3 grupos: baixo risco, alto risco, provável alto risco. Quais são os mais importantes para a gente aqui no Brasil? Ah, outra coisa. A gente não chama o vírus pelo nome. A gente não tem nomes para cada tipo de vírus, tá? A gente chama eles pelo número, tá? Então, para o Brasil, quais são os vírus de maior importância, de maior relevância ao Brasil? 6, 11, 16 e 18, tá? Por isso que a vacinação ela está envolvida nesses 4 tipos de vírus, tá? Aí vocês podem me perguntar, não lembro se a gente falou isso na sala de aula. Por que a vacinação não pegaria, por exemplo, 16, 18, 31 e 33, que são os de alto risco, que são os que mais nos levam à formação do câncer de colo de útero, tá? Por que não seria 16, 18, 31 e 33?
Porque no Brasil, a predominância é do 6, do 11, do 16 e do 18, tá? Não é que o 6 e o 11, por ser de baixo risco, não vai te levar a uma congenicidade, tá? Uma neoplasia. Ele vai sim, porque ele tem um poder oncogênico, esse vírus, tá? E ele, quando ele tá próximo, ele tá trabalhando junto com o 16 e o 18, eles potencializam o efeito do 16 e do 18, tá? Então, por isso é que a vacinação hoje, ela é tetravalente e com os tipos 6, 11, 16 e 18, tá? Em outros países, a gente já não tem a relação direta a esses 4 tipos, tá? Então, já em Portugal aparece muito o 31 e o 33, a incidência lá é muito grande frente ao 31 e 33. E aí, quando a gente fala a nível de Brasil, infelizmente, o 31 e o 33, eles também já estão chegando aqui. A gente já está tendo um quantitativo de carcinoma de colo do útero, de carcinoma escamoso, né? Relacionado também à presença do 31 e do 33, tá? Para eu saber qual é o tipo de vírus que tem no meu organismo, eu preciso fazer um exame chamado captura híbrida para HPV, tá? Ele é feito igualzinho ao preventivo, é feito no ato do preventivo, tá? Da coleta ginecológica, então eu coleto o preventivo, depois eu venho com a escovinha, venho com o suavezinho, né? Ou com a escova, e faço a limpeza da endo e depois eu raspo a ecto igualzinho ao preventivo, para fazer o exame de captura híbrida para HPV. E aí ele te diz no exame quais foram os tipos de HPV que apareceram e o percentual de cada um, tá? E dentre esses percentuais já foi observado aqui no Hospital Universitário da UFMA, que a gente já está tendo sim, aqui no Maranhão, tô nem falando Brasil, tô falando Maranhão, um quantitativo mais alto do 31 e do 33, tá? Com relação também ao Maranhão, aliás, Maranhão e Brasil, a gente já tem pesquisadores, universidades importantes, tá? Já trabalhando com HPV. No Maranhão, a gente já trabalha o HU, o Hospital Universitário, ele trabalha com HPV frente ao colo de útero, mas eles trabalham com HPV também frente ao câncer de pênis, tá? O Maranhão hoje, ele está em primeiro lugar, infelizmente, na incidência de câncer de pênis, tá? Então, é muito alta, justamente por conta de prevenção e, infelizmente, no Maranhão, por conta da higienização dos homens, que ainda não é uma higienização adequada, uma higienização correta. E aí, esse homem, ele é contaminado por esse vírus, pelo HPV, não se higieniza, não se cuida, não se trata, e aí ele acaba passando para a parceira, tá? E aí, quando a gente vê, esse homem, ele tá com uma incidência de câncer de pênis, e a parceira, ela também está com uma incidência de carcinoma escamoso, tá? Então, hoje em dia, ele está sendo muito normal, principalmente no interior do Maranhão, essa relação câncer de pênis e câncer de colo de útero, voltados diretamente ao HPV. Então, a gente tem hoje no Brasil umas equipes muito boas trabalhando com a sensibilidade e esse efeito oncogênico do HPV, tá bom? Daqui, o que eu preciso saber? Que a gente tem 40 tipos de HPV que estão relacionados à oncogenicidade e que eles são divididos em baixo risco oncogênico, alto risco oncogênico e provável alto risco. Incidência no Brasil, 6, 11, 16 e 18, as maiores incidências. Vacinação, ela é tetravalente, 6, 11, 16, 18, tá? Quem vacina? Meninos e meninas que ainda não entraram em contato com o HPV, tá? Então, geralmente, eles não fazem mais a vacinação quando aquela menina ou quando aquele menino já não são mais virgens, tá? Eu disse geralmente, tá? Porque não tem como a pessoa que vai fazer a vacinação, e eticamente ela acaba não podendo perguntar se aquela criança ainda é virgem ou não, tá bom? Bom, o que a gente ainda não tem
por completo efetivo aqui relacionado ao HPV é como é que esse vírus ele sai da forma latente e ele entra na fase ativa, onde essas lesões elas vão começar a aparecer. Então, como assim, professora? A gente sabe que hoje um dos maiores fatores relacionados à ativação desse vírus é a imunidade. Ponto, nós sabemos isso. Mas também é discutido que não é só a imunidade que faz com que esse vírus ele seja ativado. Tem mais alguns fatores que fazem com que esse vírus saia da forma latente e entre na forma ativa. Mas quais são esses fatores? Hoje ainda ninguém sabe o que é que pode, além da imunidade, a baixa imunidade, levar a essa ativação do HPV. Então, hoje, a gente trabalha diretamente relacionado à imunidade, só porque não sabemos mais quais são os outros fatores que fazem com que esse vírus saia dessa forma latente e ela entre na forma ativa. O que a gente tem de concreto hoje é, esse vírus, na maioria das vezes, na maioria das mulheres, ele está na forma latente, na forma inativa. Pode ser que você tenha infecção pelo HPV quando você iniciou sua atividade sexual, tá? E essa lesão, ela vem a aparecer só quando você tiver com 40 anos, tá? Então, isso hoje é muito comum, só que a gente não consegue ainda, não consegue fechar, compreender por completo por que que esse vírus, então, não pode ficar a vida dele todinha latente, ou por que que ele já não entrou na forma ativa no organismo. Então, a gente tem ainda algumas interrogações relacionadas a essa transformação da forma latente, da fase latente, para a fase ativa, ok? E aí, quando a gente fala dessas lesões provocadas pelo HPV, então a gente vai para o foco das lesões propriamente dita, que a gente divide em dois grupos, que eu acabei de falar para vocês. L-zil e H-zil. L-zil, lesão intraepitelial de baixo grau, tá? São o quê? São lesões simples que podem, de modo espontâneo, regredir. Prestem atenção. Ela pode, sim, de modo espontâneo, regredir. E podem ser induzidas tanto por vírus de alto risco como de baixo risco. O que acontece na maioria das rotinas? Na maioria das rotinas laboratoriais. Na rotina clínica. O médico, quando ele recebe o resultado do preventivo dessa mulher e deu L-zil, ele só pede que ela, geralmente ele passa uma pomada antimicrobiana, um antibiótico, para ela, porque geralmente essas lesões de L-zil não estão envolvidas apenas ao HPV, a gente também tem modificação dessa microbiota frente à Gardnerella, a Cândida, a Trichomonas, tá? Que só potencializam o efeito do HPV, deixa esse organismo muito mais vulnerável para a ativação do HPV, tá? Então, geralmente, ele passa uma pomada, um creme vaginal antibiótico, mas ele não trata o L-zil propriamente dito. Por quê? Porque ele sabe que se ele cuidar da periferia, cuidar da microbiota, essas células vão melhorar o processo dele, vão sair da atividade inflamatória e voltar à normalidade. Então, geralmente, o médico não trata o L-zil, tá? Ele trata as modificações relacionadas à microbiota, mas não ao L-zil propriamente dito, a lesão propriamente dita. Por quê? Porque ela é uma lesão que é considerada simples. E que se essa mulher se cuidar, atividade física, alimentação saudável, tá? Cuidar dessa microbiota que está relacionada ali naquela cavidade vaginal, essa lesão ela some, tá? E o nosso organismo, ele é tão perfeito, poxa, o moço voltou. E nosso organismo, ele é tão perfeito que me perdi aqui. Sim, nosso organismo ele é tão perfeito que você tem com um colo do útero normal, apareceu a lesão, se você tratou, você cuidou dessa lesão, ele volta esse teu colo do útero a zero. Ele fica limpo, como se nunca tivesse acontecido nenhuma lesão ali, tá? Já quando a gente fala relacionado ao H-zil, tá? Que é a lesão intraepitelial de alto grau,
que atinge as células profundas, aí eu já tenho um complicador maior. Por quê? Além dele atingir as células maduras, imaturas, na verdade, que tem uma capacidade mitótica muito alta, eles são induzidos diretamente por vírus de alto risco oncogênico, tá? Então, uma vez esse vírus relacionado àquela célula, a modificação que ele vai fazer nela é muito mais grosseira, tá? O vírus de alto risco, ele tem uma capacidade mutagênica e oncogênica muito maior, muito mais acelerada quando relacionado ao vírus de baixo risco, tá? Então, o HZIL são lesões intraepiteliais de alto grau, estão relacionadas às células profundas, ou seja, às células imaturas, e são induzidas exclusivamente por vírus de alto risco oncogênico. Vamos falar mais uma vez do nosso organismo. Processo inflamatório. Tratou o processo inflamatório, colo do útero volta à normalidade. Não tratou, LZIL, que é a primeira lesão, lesão de baixo grau. Tratou essa lesão, volta a zero. Não tratou essa lesão, se transforma em um HZIL, tá? Que é quando esse vírus atinge a camada mais profunda, tá? Tratou esse HZIL, ele volta a zero, lógico que um pouco mais devagar, mas ele volta a zero de novo essa cavidade. Porém, gente, do HZIL para um carcinoma, o processo ele é muito rápido. O Ministério da Saúde preconiza que do simples processo inflamatório até a chegada de um HZIL, a gente teria um estadiamento aí de no mínimo 10 anos. Porém, do HZIL para o carcinoma, ele é muito mais rápido, tá? Por quê? Porque o vírus ele já se instalou nas células profundas, nas células onde a gente tem a maior capacidade de replicação. Se esse vírus ele se instalou nessas células profundas, ele tomou conta dali, então a replicação agora vai ser de acordo com o que ele quer, tá? Então ele não quer ser bonzinho, ele vai querer destruir as células. Então ele destrói essas células de uma forma muito mais acelerada, tá? Quando ele chega no estadiamento do HZIL. Então, de HZIL para carcinoma é muito rápido. Alguns estudos relatam que de HZIL para o carcinoma, ele pode até chegar a 6 meses só de diferença, tá? Então, o que o teu organismo e o que o HPV te deu chance de 10 anos para se tratar até a chegada do HZIL para o carcinoma, ele diz, epa, já tomei conta que agora é meu. Então, é muito rápido esse processo de replicação celular do HZIL para o carcinoma. Ok? Bom, como é que era o diagnóstico citopatológico, tá? Então, até o início do século XX, tudo que era modificação que aparecia no colo do útero, eles chamavam de carcinoma de superfície, carcinoma in situ ou displasia. Só um minutinho, gente. Então, bom. Então, até o início do século XX, tudo que era modificação, eles não tinham ainda a classificação de LZIL e de HZIL. Então, tudo que era modificação, eles já diziam que era carcinoma, né? Então, eles chamavam de carcinoma de superfície, carcinoma in situ, displasias, mas eles não conseguiam fechar uma nomenclatura correta para aquilo ali. Eles já observavam a modificação daquele colo do útero, mas assim, dizia, então já tem alguma coisa estranha, é câncer. Já jogava tudo como se fosse câncer. E aí o que aconteceu? Com os estudos de Papa Nicolau, então, no início do século XX,
1920 e pouco, 40, uma coisa assim. Não, 1920. Ele, então, veio com as técnicas citológicas. Então, para que essas técnicas citológicas surgiram? Para quê? Para contribuir no entendimento e o tratamento efetivo das lesões, e nas lesões pré-invasivas. Então, eles começaram a observar que aquela lesão, na maioria das vezes, ainda não era o câncer, tá? Ainda eram lesões que poderiam te levar ao câncer, mas que se você tratasse, você não chegaria ao estadiamento de carcinoma, tá? E aí, com isso, então, a gente teve o quê? A diminuição nas taxas de incidência do câncer invasivo, tá? Justamente nesses grupos que que já estavam sendo tratados, tá? As lesões, essas lesões pré-cancerosas estão relacionadas a alguns fatores, tá? Como tabagismo, tá? As DSTs, que deixam esse colo do útero muito mais vulnerável e deixa com que esse HPV tome conta de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, tá? E aí esse HPV é que tem a correlação direta ao câncer de colo do útero. Bom, como é que acontece a invasão desse HPV nessa cavidade vaginal, nessa cavidade do colo do útero, tá? Então, o HPV, ele não invade um tecido, um epitélio já modificado. Não, ele se acopla no teu organismo normal, na tua cavidade epitelial normal, tá? Então, ele infecta esse epitélio normal. Então, aqui a gente vê em corte histológico as células superficiais, as células intermediárias e aqui as parabasais e as basais. Deixa eu aceitar aqui quem chegou. Tá? Então, ele atinge superficial e intermediária, são essas aqui, as parabasais são essas e as basais são essas aqui, tá? Então, ele infecta esse epitélio normal, tá? Pode ser que ele fique na forma latente, quietinho, e não aconteça nada. Se ele for ativado e essa infecção, ela pode vir a persistir por anos, tá? Então, o que eu falei para vocês, pode chegar até 10 anos nessa persistência da lesão até a chegada do carcinoma propriamente dito, tá? Então, ele faz primeiro a modificação nas células escamosas maduras, para depois ele começar a invadir as células imaturas, ó. Então, para ele chegar na imatura, é porque ele já modificou a madura, tá? Então, ó, epitélio normal, primeiras modificações, ó, aqui a nível de célula intermediária, tá? Já visualizamos algumas modificações aqui. Isso aqui seria pra gente um L-zil, tá? Já nessa terceira imagem, já seria um H-zil. Por quê? Porque ele já invadiu superficial, já invadiu intermediária e tá chegando já aqui, ó. Já pegou as basais e as parabasais. Então, já modificou, tá? O epitélio imaturo. Então, aqui nessa imagem seria um H-zil pra gente. Porém, quando ele já invade, então, do H-zil para o carcinoma, esse estadiamento ele é muito mais rápido na maioria dessas mulheres. Então, aliás, nesse quantitativo, pode chegar, então, ao carcinoma, que a gente pode chamar de carcinoma cervical, tá? Ou carcinoma invasivo. O que seria o invasivo? Ele rompe a cavidade, a camada epitelial e invade mesmo os outros tecidos. Por isso que a gente chama esse carcinoma de carcinoma invasor, porque ele invade os outros tecidos, tá? Quem é que faz essa modificação? O HPV, tá? Então, do epitélio normal para um H-zil, a gente tem um estadiamento de 10 anos. E algumas literaturas ainda colocam mais, ainda colocam que é de 20 a 30 anos para aparecer esse carcinoma invasor, tá? Então, eu tenho epitélio normal, primeiras lesões, depois segunda lesão, que é H-zil, carcinoma in situ, que seria o carcinoma in situ, aquele carcinoma que fica no local, específico bem aqui. Então, ele começou aqui, ele fica bem aqui. Não tratei esse carcinoma in situ, ele pode invadir,
tá? Que a gente chama de carcinoma invasor. Gente, travou, foi tudo aqui agora. Continuar. E aí, quando a gente fala dessa replicação viral, nós temos algumas alterações que estão envolvidas justamente a presença desse vírus e a ativação da sua replicação dentro dessas células, tá? Então, dentre essas modificações, dentre essas alterações celulares que nós temos, nós vamos citar para vocês 3. Quais são elas? A primeira é a coilocitose. É uma alteração muito comum de se visualizar, tá? No epitélio escamoso. E essa coilocitose, ela está envolvida diretamente às células maduras, tá? Quando você visualizar um coilócito, você já pode colocar no laudo dessa paciente que ela tem, no mínimo, um Lzinho, tá? Então, visualizou coilócito, ela tem no mínimo um Lzinho. Esse epitélio dela já não vai ser considerado mais normal e nem mais um simples processo inflamatório, tá? Porque a coilocitose já é um processo inflamatório relacionado às lesões, tá? Então, coilocitose é a alteração em células maduras, ou seja, superficial e intermediária, contendo um ou mais núcleos discarióticos. O que é o interessante na coilocitose? É você visualizar uma cavidade ou uma área clara ao redor do núcleo, que a gente pode chamar também de halo perinuclear, tá? Então, a coilocitose está relacionada diretamente ao halo perinuclear, tá? O que seria esse halo perinuclear? Essa imagem bem aqui, ó, gente, ó. É como se fosse um vacúolo mesmo ao redor do núcleo, tá? O que mais que esse coilócito faz? Além dele formar esse vacúolo ao redor do núcleo, ele deixa o citoplasma com um aspecto de borrado. Ele não fica mais brilhante, ele não fica mais vivo, aquela cor, sabe? Fica uma cor mais opaca, que é justamente por conta deste coilócito, tá? Então, a coilocitose é a alteração celular relacionada à presença do HPV, onde a gente visualiza a formação de um halo perinuclear, tá? Que é um halo ao redor do núcleo, tá? A coilocitose, ao visualizar a coilocitose, você já sabe que essa paciente tem, no mínimo, um Lzinho, tá? Que é uma lesão intraepitelial de baixo grau. A coilocitose, ela atinge quais tipos de célula? Exclusivamente as células escamosas maduras, ou seja, as células superficiais e as células intermediárias, ok? E o que seria a discariose, tá? A discariose, ela significa alteração nuclear com o núcleo disforme dividido em 2 ou mais partes, tá? Então, a discariose, ela está envolvida diretamente na coilocitose, tá? Então, aqui nessa célula, ó, a discariose aqui, eu tenho a duplicação desse núcleo, ó, tá? E a formação do halo perinuclear. Então, eu tenho coilocitose e tenho discariose envolvida nessa célula. Ei, olha aqui uma célula normal, ó, superficial, citoplasma abundante, núcleo picnótico. É muito bom quando na lâmina a gente tem no mesmo campo a célula normal para comparar com as células patológicas, tá? E isso facilita a nossa vida. Por quê? Porque eu tenho um norte, eu digo, opa, isso aqui, tudo que for diferente disso aqui, tá tendo alguma anormalidade, tá tendo alguma modificação. Então, isso é bom pra gente. Quando no mesmo campo, na mesma lâmina, você visualiza as células normais e as células normais e as células patológicas, tá bom? Outra alteração celular são as disqueratoses, tá? As disqueratoses, elas são caracterizadas pela presença de aglomerados densos de pequenas células escamosas
com forma alongada ou elíptica, as quais apresentam citoplasma eosinofílico, tá? Núcleos densos, pequenos e hipercromáticos. Então, como é que a gente vê? O que seria de fato essa disqueratose? Você vai olhar um grupamento de célula que está sofrendo modificação. Que modificações são essas? A gente vai ver uma intensa queratinização. O que seria? O que é a intensa queratinização? Você vai olhar uma intensa coloração nessa célula. Você vai lembrar que as células escamosas normais, o termo que a gente utiliza para elas são epitélio escamoso estratificado não queratinizado. Ou seja, não possui queratina ou possui pouca queratina. O que essa queratina ela promove? Ela promove cor à célula. Então, se eu estou tendo uma intensa coloração nessa célula, eu estou tendo uma intensa hiperqueratinização. Se eu estou tendo uma hiperqueratinização, alguma lesão eu estou tendo ali, tá? Por quê? Porque célula normal não possui essa queratina alta. Não tem hiperqueratinização. A célula normal é uma célula clara, tá? Um exemplo de célula normal, ó, é essa intermediária, bem aqui, ó. Tu vê, tu observa que tem uma coloração, mas é uma coloração discreta, tá? Ou seja, tem pouca queratinização. Já quando eu olho para essa célula bem aqui, ó, para essas aqui, eu já vejo que eu tenho uma intensa coloração. Ou seja, eu tenho uma intensa hiperqueratinização. Se eu tenho uma hiperqueratinização, eu estou tendo alguma alteração celular envolvida ali, tá? Então, como é que a gente visualiza essa disqueratose? É uma intensa coloração, tá? Tanto a nível de núcleo quanto a nível de citoplasma. E aí você vai visualizar que além da intensa coloração, esse citoplasma e esse núcleo dessas células já estão bem modificados. Ó, quando eu faço comparação entre uma célula e outra, você consegue observar que eu tenho um intenso dismorfismo aqui. Eu tenho uma intensa diferenciação entre uma célula e outra. Essa célula não tem nada a ver com essa, que não tem nada a ver com essa. E que nem tem nada a ver com essa daqui, tá? Então, a disqueratose seria dismorfismo celular e intensa queratinização. Você pode até colocar desse jeito aí no caderno de vocês. Dismorfismo celular e intensa coloração ou intensa queratinização, tá? Isso que está envolvido a disqueratose. A disqueratose, ela também já está relacionada aos processos de carcinoma, tá? Então, no L-zil e no H-zil, você não vai olhar essa intensa disqueratose, não, tá bom? Já nos carcinomas. Bom, e para chegar, então, para falar, continuando falando sobre essas lesões pré-malignas, nós precisamos compreender algumas diferenciações. Então, a diferenciação entre a célula cancerosa e a célula discariótica, tá, é realizada observando a presença de anomalias nucleares e citoplasmáticas. Então, eu não vou apenas estudar a modificação a nível de núcleo ou a nível de citoplasma. Eu tenho que compreender a modificação por completo. Eu chego na célula e visualizo e vejo a modificação dela, tanto do núcleo quanto do citoplasma, tá? Para eu ter um carcinoma, essa modificação ela tem obrigatoriamente ter uma modificação a nível de núcleo e a nível de citoplasma, tá? O que acontece? Que as diferenças entre uma célula discariótica e uma outra oriunda de câncer bem diferenciado, ela nem sempre é tão evidente. Então, ela não é tão fácil de eu diferenciar o que é uma simples discariose para um carcinoma, tá? A gente precisaria ter características mais específicas, que é o que eu vou falar para vocês na unidade 4, mas a gente precisa de características mais específicas, pontos mais detalhados para diferenciar o que é uma discariose de um carcinoma já propriamente dito, tá bom? Uma maneira de diferenciar entre a discariose e as células cancerosas é observando o tamanho observando a variação no aumento do tamanho e no número dos nucléolos, o que ocorre raramente nas células discarióticas, tá? Então, um dos pontos que
que a gente faz a diferenciação entre a discariose e o carcinoma é a visualização de nucleolo, tá? Célula normal, a gente não consegue fazer visualização de nucleolo, tá? Então, célula normal, eu não visualizo o nucleolo dentro daquele núcleo. Quem tem essa relação direta são os HPVs que já modificaram as células já por um estadiamento maior, e aí sim você consegue visualizar esses nucleolos, ou seja, já na neoplasia, já no carcinoma, tá bom? Quando a gente fala de células cancerosas, tá? Só colocando aqui, nas células cancerosas, o citoplasma das células usualmente apresenta anomalias significativas, tanto em relação ao tamanho quanto à forma, tá? Então, aquele exemplo lá da disqueratose que eu mostrei para vocês, em que a disqueratose ela está relacionada diretamente à presença do carcinoma, vocês conseguiram observar lá que a gente tem uma diferença de núcleo bem grosseira. Um bem mais formando uma fita, bem alongado, pontiagudo, já um outro mais redondinho. Seriam todas células superficiais, mas que você começa a observar que estão uma muito diferente à outra. O dismorfismo ali, ele é muito evidente. Então, está relacionado, então, diretamente aos carcinomas, tá? Então, no carcinoma, tu vai observar a modificação a nível de núcleo e a nível de citoplasma, bem grosseiro, tá? Podem variar em termos, então, de tamanho, pode ser muito grande ou muito pequeno, e a relação núcleo-citoplasma encontra-se quase sempre alterada. Então, ali, geralmente no carcinoma, e quando a gente fala carcinoma de células escamosas maduras, em que o núcleo é pequeno e o citoplasma que é abundante, a gente tem aí uma diferenciação, uma modificação na relação núcleo-citoplasma. O que era uma baixa relação núcleo-citoplasma, ou seja, núcleo pequeno, citoplasma grande, eu tenho a inversão. Geralmente o núcleo ele cresce muito quando comparado ao tamanho do citoplasma. Então eu tenho uma alta relação núcleo-citoplasma, tá? Essa modificação da relação núcleo-citoplasma estão relacionadas diretamente às células cancerosas. Antes de chegar no carcinoma propriamente dito, eu preciso compreender o estadiamento dessa infecção relacionada diretamente ao HPV, até a chegada da neoplasia propriamente dita. Então, desde a infecção pelo HPV até a chegada da neoplasia, nós temos 4 estágios, ou posso chamar de 4 estadiamentos. Quais seriam eles? O primeiro é a infecção do epitélio, tá? E geralmente, então, ele pega o epitélio metaplásico justamente ali na JEC, na zona de transformação, tá? Por isso que a coleta ela precisa ser efetiva. Por isso que eu preciso coletar endo e ecto. A junção escamocolunar. Por quê? Porque o vírus, ele tem afinidade tanto pelo epitélio da endo, pelo epitélio da ecto. Vai que tu colete só a ecto e o vírus ele está invadindo justamente a endocervice. E aí tu perdeu aquela coleta, tá? Então, a amostra, para ela ser considerada satisfatória, eu preciso ter amostras de célula da endocervice e da ectocervice. Então, no primeiro estadiamento, eu tenho a infecção desse epitélio pela cepa oncogênica do vírus, tá? Segundo estadiamento, eu tenho a persistência da infecção, ou seja, eu não tratei aquela infecção, então eu passo para o segundo estadiamento, que é a persistência da infecção. Bom, eu não tratei essa infecção, eu vou para o terceiro estadiamento, a progressão de um clone de células epiteliais infectadas. Então, o que acontece? O vírus ele começa a se replicar, tá? Então, o que ele era 1, ele se modifica em 2, e depois modifica em 4, e assim vai, tá? Então, primeiro estadiamento, infecção pela cepa oncogênica. Segundo, persistência da infecção. Terceiro, progressão de células clones, tá? E o quarto é que eu já vou ter o desenvolvimento do carcinoma com posterior invasão, tá? Então, eu inicio com um epitélio normal e se eu não tratar, eu finalizo com um carcinoma invasivo ou um carcinoma invasor, tá? Quanto tempo desse estadiamento? No mínimo 10 anos, tá?
Estadiamento relacionado à infecção da HPV até a chegada da neoplasia. Infecção do epitélio pela cepa oncogênica, persistência da infecção, progressão de células clones, ou seja, eu tenho replicação ali, tá? Eu ainda não tenho na progressão da célula clone, gente, o câncer. Aqui eu tenho os L's no 3, no estadiamento 3, eu tenho o Lzil e o Hzil. Eu ainda não tenho ainda o câncer propriamente dito. Eu vou ter o câncer já no 4º estadiamento, tá? Que é no desenvolvimento da neoplasia propriamente dita. Ok? Aqui eu trouxe essa imagem para vocês começarem a se familiarizar, tá? São imagens que a gente vai ver bem mais grosseiramente quando a gente for trabalhar na unidade 4, que é a respeito do carcinoma. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a gente visualiza aqui aquelas alterações celulares que nós falamos ainda agora. Todas elas. Então, bora para a primeira. Coilócito. Olha o coilócito. Cadê minha seta? Olha o coilócito bem aqui, ó. Ele ainda está muito discreto, ainda está muito pequenininho esse coilócito aqui, tá? Mas ele já é um coilócito aqui, já tem esse halo ao redor do núcleo, tá? Cadê o da discariose? Olha aqui, ó. Discariose linda, ó. Modificação aqui dos núcleos. Disqueratose, ó. Excesso de queratinização aqui, dismorfismo, tá? Olha essa célula quando eu comparo a essa e essa aqui, nada a ver umas às outras, ó. Aqui a gente tem uma peculiaridade que a gente já pode bater o martelo e dizer que é um carcinoma nessa paciente. E eu já dou a diquinha para as nossas próximas aulas. Quando você visualiza um citoplasma sem núcleo, tá? Então, provavelmente o HPV já tomou de conta desse vírus, ou dessa célula, ou ele lisou o núcleo, ou ele retirou o núcleo de dentro do citoplasma, tá? Por quê? Porque o citoplasma, para ele, é só gasto energético. Não serve de nada para ele o citoplasma, ele quer o núcleo. Então, ou ele lisou o núcleo, ou ele destruiu aquele núcleo, ou ele retirou o núcleo do citoplasma, tá? Então, é muito comum a gente visualizar um citoplasma anuclear, né? Já nos carcinomas, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar um intenso dismorfismo, visualização de nucleolo, olha esse nucleolo grosseiríssimo aparecendo aqui nesse núcleo, nessa célula, tá? Visualização de nucleolo dessa forma grosseira é porque aqui a gente já tem o vírus do HPV sendo acoplado nessa célula, tá bom? Ó, outro nucleolo muito bonito sendo visualizado aqui, dismorfismo, ó, essa célula fazendo ponta. Essas células, quando elas começam a fazer ponta, gente, dessa forma, elas estão geralmente relacionadas ao carcinoma invasor, tá? Tem a célula querendo fazer essas pontinhas. Então, aqui é uma imagem bem grosseira e que a gente já poderia bater o martelo e dizer que essa paciente, ela tem, sim, um carcinoma, ok? Alguns aspectos, eles devem ser observados antes da gente classificar aquela lâmina como positivo para malignidade, tá? Dentre eles, o primeiro, presença de anormalidades em mais de uma célula. Tu nunca vais observar uma célula apenas modificada, tá? Se tu chegar a observar uma célula apenas modificada, descarta ela. Tu leu a lâmina todinha e tu só encontrou essa única célula sofrendo modificação, tá? O que pode ter acontecido ali? Vai que aquela paciente tenha feito exame de raio-x, tá? Ou se ela tiver feito uma radioterapia, tá? Então, onde a gente tem a incidência da radiação, eu posso levar a modificação dessas células, tá? Por isso da importância de, no ato da coleta, uma anamnese efetiva, tá? E você perguntar de fato para a paciente qual foi o dia da última menstruação, se ela faz uso de anticoncepcional, se ela é ovarectomizada, se ela fez radioterapia, quimioterapia, que são tipos de medicação que fazem a modificação tanto das células malignas quanto das células benignas, tá? Então, a gente precisa observar por completo e compreender e pedir para o paciente que quanto mais informação, melhor, tá bom? Outra, presença de várias características associadas ao padrão de malignidade em cada célula visualizada como normal, como anormal. Então, o que ele quer dizer aqui? Você não vai encontrar apenas uma característica dentro daquela célula. Uma única célula, ela vai ter no mínimo de 2 a 3 modificações dentro dessa mesma célula
para a gente caracterizar e dizer que, de fato, aquela célula e aquela paciente está sofrendo um carcinoma, tá? Então, nunca é apenas uma modificação apenas dentro da célula. Vocês vão observar que essa célula vai ter mais modificações para a gente classificar e bater uma termo para dizer que é carcinoma ou não, tá bom? Aí você vai comparar essas anormalidades com células preservadas, tá? Que é a mesma coisa que fala aqui embaixo. Anormalidades visualizadas e comparadas com a estrutura de células normais no mesmo tipo em células vizinhas. Foi aquela imagem que eu mostrei para vocês. Cadê? Aqui, ó. Que a gente consegue visualizar a célula normal do lado, ó. Células normais aqui e comparar com as células que estão sofrendo a patologia. Então, isso é muito bom, quando no mesmo campo tem a célula normal, para você fazer a comparação com a célula patológica, tá? Se não encontrar no teu mesmo campo, mas na mesma lâmina, você vai encontrar as células normais, tá? Nunca, não é possível que você encontre todas as células sofrendo modificação, porque se todas as células estiverem sofrendo modificação, esse órgão ele já vai entrar em necrose total, tá? Então, vai ser sempre uma célula ou outra normal para você poder fazer a comparação com aquela célula patológica, tá bom? Ok? Bom, então era isso. Queria passar para vocês a nossa atividade de sala de aula. Eu peço que vocês anotem, tá? Ou gravem aí, não sei. A nossa atividade eu observei, eu não me recordo agora se foi na turma de vocês, mas algumas pessoas que vieram a questionar como que era a atuação do anticoncepcional dentro daquele ciclo menstrual, né? Então, eu achei de bom tom a gente fazer uma atividade relacionada a isso, tá? Porque eu não vou ainda entrar no mérito, no rumo do anticoncepcional, porque isso é uma disciplina que entra lá em fisiopatologia, tá? Fisiopatologia e farmacoterapia dos sistemas lá, tá? Então, não tenho nem tempo, nem tenho como a gente adentrar. Então, a gente vai passar essa atividade para vocês entenderem. É bem tranquilo. O que eu quero de vocês? Como age o anticoncepcional no ciclo menstrual, tá? Então, você vai fazer uma parte escrita e vai mostrar pra gente, dentro do fluxograma, como é que atua o anticoncepcional dentro do ciclo menstrual. Então, tem aquele ciclo menstrual bonitinho, redondinho, que a gente fez lá na sala de aula. Você mostra pra gente como é que o anticoncepcional vai atuar lá dentro. Como é que ele vai fazer? Ele bloqueia o quê? Ou então ele ativa o quê? Tá? Para que essa mulher não venha engravidar. Então, eu quero o conteúdo teórico mais o ciclo menstrual, tá? Valor, 500 pontos, tá? Que é pra gente fechar a nossa atividade da avaliação continuada. Data da entrega. Então, vocês têm até dia 24 de abril para entregar, até as 23 horas e 59 minutos, tá? Como é que vocês vão fazer o envio dessa atividade? Tem duas opções. Ou vocês encaminham para o meu e-mail institucional, marina.maranhão@croton.com.br, ou vocês enviam via mensagem no AVA, tá? E aí lembra de colocar o nome de vocês, tudinho certinho, tá? Quantos componentes podem ter para atividade? Até 3 pessoas, tá? Então, você pode fazer em um único, você pode fazer em dupla, ou você pode fazer em trio. A professora pode fazer em 4 até 3 pessoas, tá bom? Como age o anticoncepcional no ciclo menstrual. Teoria e fazendo o ciclo menstrual pra gente, como age o anticoncepcional. Tudo bem? Dúvidas? Entenderam a nossa atividade? Sim, quando você fala de fazer o ciclo, você quer uma imagem disso? Isso. Eu quero que tu mostres para mim o conteúdo teórico, mas eu quero que tu faça o ciclo menstrual para mim. Não tem a nossa aula, eu não dei o ciclo menstrual? Você vai desenhar, ou então vai montar, não sei como for melhor para você, o ciclo menstrual. E como é que o anticoncepcional atua nesse ciclo menstrual?
Entendeu? O que é que ele faz dentro do ciclo menstrual. Tu vais encontrar isso no conteúdo teórico e vai passar para o fluxograma, passar para o ciclo menstrual. Entendeu? Ok, perfeito. Ótimo. E aí vocês têm como enviar ou pelo e-mail ou pelo AVA. Vocês têm as duas opções. Como é o e-mail institucional, vocês podem mandar pelas duas opções. Até 24 é amanhã, tá? Até amanhã, tá bom? Então, isso vale para os alunos que assistiram a aula, tá? Então, aqui a gente tem 21 alunos assistindo a aula. E vale também para os alunos que não assistiram a aula, tá bom? Depois do dia 24, a gente não aceita mais. É como se fosse atividade dentro da sala de aula, gente. Que ele faz naquele dia. Professora, o prazo está muito pequeno. Quem tá falando? Eliane, mas tu não consegues fazer agora pela manhã? Agora na hora da nossa aula? Até meio-dia? A gente tenta, né? Oi? Mas os trios ainda nem foram montados, professora. O prazo é muito curto. Professora, até segunda. Eu vou fazer o seguinte. Não, calma. Eu vou fazer o seguinte. A gente precisa lançar essas notas de vocês até o sábado, tá? Então, eu vou ver aqui se a gente tem algum período de estender esse prazo. Se a gente pode estender esse prazo ou não. Se a gente puder estender esse prazo, eu mando a mensagem para o Eric e para a Elisa, tá bom? Se a gente não puder estender esse prazo, aí vocês têm que me entregar mesmo até o dia 24, até amanhã à noite, tá bom? Mas ainda hoje eu caminho um recadinho, uma mensagem para o Eric e para a Elisa, tá bom? Vamos ficar assim? Ok. Meninos, alguma dúvida a respeito da nossa aula? Não. Tranquilo? Não, Entendeu? tranquilo. Vamos só aprofundar mais, né? Isso. Esse que eu peço. A gente tem aqui a aula, tá? Virtual, mas nada impede de vocês irem para o livro. A gente tem o livro, coloquei 2 literaturas, tanto o nosso livro, quanto o livro da Márcia Consolaro. Eu gosto muito do livro da Márcia Consolaro agora para essa parte de HPV. Ela fala um pouquinho da parte das proteínas do HPV, qual a especificidade de cada uma e tal. Então, se vocês quiserem aprofundar o conteúdo do HPV, eu sugiro muito que vocês utilizem a nossa literatura e a literatura da Márcia Consolaro. Tá bom? Professora, Então, se caso a gente não tiver aula prática, vai ser meio difícil a gente saber assimilar as coisas, por exemplo, quando a gente for para algum laboratório, a senhora não acha? Porque, só vendo a imagem não é a mesma coisa. Eu super entendo o que você está falando, tá? Tanto que eu acho que eu até falei para a turma de vocês mesmo que eu não gostava de levar ninguém para as avaliações antes de fazer a prova. Mas não se preocupem quanto a isso. Vocês não vão, por mais assim, vamos isolar, né? Mas assim, não vamos conseguir ter aula prática? Não se preocupem, porque eu sou a supervisora do estágio de análises clínicas. Então, eu sempre dou aula de citologia no estágio. Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, vocês nem se preocupem quanto a isso, porque vocês não vão sair do Pitágoras sem ter a aula lâmina de citologia. Tá bom? Mas o meu objetivo é correr com o conteúdo agora, teórico, para que quando a gente vier voltar para as aulas presenciais, a gente dê basicamente prática. Tá bom? Então, esse é meu intuito. Eu acho que de conteúdo teórico, faltam 2 aulas só. Regra de nomenclatura e carcinoma. Então, quando a gente voltar, provavelmente vai ficar só as práticas para a gente fazer. Não se preocupa não, que vocês vão sair com base sim. Deus me livre. Tá bom? Ok, professor. Tá. Então, é assim, ó, nossos slides, eles já estão no portal, não sei se vocês observaram. Já coloquei desde ontem o slide no portal. E daqui para mais tarde eu coloco a nossa aula ao vivo no portal também. Tá bom? É só o tempo de eu baixar a aula, colocar no YouTube tudinho.
tá? Então, muito obrigada, já que vocês não têm mais nenhuma dúvida, muito obrigada, tá? Estudem e qualquer coisa me procurem. Fala, quem tá falando? O trabalho pode ser feito individual? Pode sim, sem Tá. problema nenhum. Nenhum. Tá bom? Individual, 2 ou 3. Tá bom? Então, obrigada. Se cuide. Fiquem com Deus. Bom dia. Cuide da sinusite. Conhaque de São João da Barra com mel e limão de 6 em 6 horas. Para mim? Para tua sinusite, para essa tua